Você já se perguntou por que alguém que claramente tem sentimentos por você, alguém que você sabe que pensa em você, ainda assim não toma a iniciativa? Você sabe que ele te deseja, você sente isso, a energia está lá, a conexão é inegável e, no entanto, silêncio, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum esforço. Por quê? Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores, porque o ego dele está no comando. Veja bem, o desejo não é suficiente para fazer um homem agir. Sentimentos sozinhos não ditam o comportamento. Se ditassem, ele já estaria ao telefone com você, mas há uma batalha acontecendo dentro dele. Uma parte dele não quer nada mais do que estar perto de você, conversar com você, estar na sua vida de todas as maneiras possíveis. Mas aí existe a outra parte, a parte que está apavorada, a parte que sussurra. Se você tomar a iniciativa, você se expõe. Se você mostrar a ela o quanto a deseja, você perde o poder. Os homens são ensinados, direta ou indiretamente, que controle é igual a força, que quem se importa menos vence. E para alguns homens, essa lição está tão profundamente enraizada que, mesmo quando desejam desesperadamente demonstrar afeto, se reprimem. Não porque não se importem, mas porque se importar demais parece perigoso para a sua autoestima, faz com que se sintam fracos, vulneráveis. E vulnerabilidade é um risco que não sabem como correr. Agora você pode pensar, mas por que ele precisa ver isso como fraqueza? Se ele gosta de mim, por que não demonstra? Porque para muitos homens, demonstrar o quanto se importam é como entregar o controle, é como entrar no desconhecido sem armadura. E a verdade é que muitos homens não aprenderam a ser fortes sem que o ego os proteja. Não aprenderam que a verdadeira confiança não se trata de reter afeto, trata-se de ter a coragem de expressá-lo. Então, em vez disso, ele joga esse jogo interno. Ele se convence de que, se esperar o suficiente, talvez você tome a iniciativa, talvez você seja a pessoa que preencha a lacuna para que ele não precise arriscar o seu orgulho. Ou ele diz a si mesmo que, se mantiver distância, a vontade que sente por você passará, que, se a ignorar por tempo suficiente, os sentimentos desaparecerão. Mas aqui está o problema: eles não desaparecem. O desejo permanece, ele ferve, ele persiste e, no entanto, o ego dele se recusa a deixá-lo agir de acordo com ele. E é aqui que tantas mulheres ficam presas em um ciclo doloroso. Você sente a energia dele, você percebe que ele quer se aproximar, mas não o faz. Então você começa a se questionar: será que fiz algo errado? Será que ele não se importa o suficiente? Talvez, se eu desse um sinal, ele se sentiria seguro para tomar uma atitude. Mas é aí que você precisa ter cuidado, porque no momento em que você começa a assumir a responsabilidade de fazê-lo se sentir seguro o suficiente para agir, você começa a negociar contra o seu próprio valor. Um homem que realmente a valoriza não deixará que o ego o impeça de estar presente para você. Ele não vai brincar com os próprios sentimentos apenas para manter uma ilusão de controle. Quando um homem é verdadeiramente confiante, ele não vê suas emoções como algo a ser reprimido, ele as vê como algo que vale a pena agir. E esse é o tipo de homem que você quer, não aquele que está tão preso ao próprio ego, que se convence de que é melhor sofrer em silêncio do que arriscar demonstrar que se importa. Então, o que você faz? Espera, manda aquela mensagem, dá um empurrãozinho para que ele sinta que tem permissão? Não, você o deixa descobrir sozinho, porque um homem que é reprimido pelo ego não é um homem pronto.
se ele não consegue superar o próprio orgulho, então não é capaz do tipo de relacionamento que você merece. O que você faz é manter-se firme. Você reconhece que o silêncio dele não é um reflexo do seu valor, mas sim da luta interna dele. E você não se rebaixa para se igualar à energia dele, porque o tipo de amor que você quer, o tipo de amor que é verdadeiro, que é recíproco, que é construído sobre força e respeito, não exige joguinhos de ego, exige coragem. E se ele ainda não tem isso, então ele simplesmente ainda não chegou lá. E esse não é um problema seu para resolver. Já reparou como alguns homens agem como se tivessem tudo sob controle, mas no momento em que as emoções entram em jogo, eles desaparecem? Não é porque eles não sentem nada por você. Na verdade, muitas vezes é o oposto. Quando um homem te deseja profundamente, quando você o domina de uma forma que ele não consegue se livrar, é exatamente aí que ele se afasta. E não é porque ele não te quer, é porque ele tem pavor de perder o controle. Os homens são ensinados, consciente ou inconscientemente, a controlar suas emoções, suas carreiras, suas ambições. Existe uma regra não escrita de que precisar demais de alguém é fraqueza, que vulnerabilidade é perigosa. Então, quando um homem se vê desejando você, a ponto de seus pensamentos voltarem sempre que está sozinho, quando sua presença começa a ditar seu humor, quando o mero pensamento de perdê-la lhe causa um aperto no estômago, seu primeiro instinto nem sempre é se aproximar, às vezes é recuar, porque dar um passo em sua direção significa entrar no desconhecido, e é no desconhecido que se perde o controle. A verdade é que a maioria dos homens gosta de sentir que está no comando da própria vida. Gostam de sentir que estão escolhendo e não sendo escolhidos. Mas no momento em que ele começa a desejar você, no momento em que percebe que você tem poder sobre ele, começa a sentir que perdeu o controle. E isso é aterrorizante. Ele sabe que se aproximar, estará se expondo, estará mostrando suas cartas. E se ele fizer isso? E se você não corresponder com a mesma intensidade? E se você tiver a capacidade de machucá-lo? E se ele se entregar completamente e você mudar de ideia? Isso não é apenas sobre romance, é sobre sobrevivência. Seus instintos lhe dizem: mantenha o controle, não deixe que ninguém dite suas emoções, não corra o risco de ser aquele que se importa mais. E então ele se contém, diz para si mesmo: se ela me quiser, ela virá até mim. Ele se convence de que, se esperar o tempo suficiente, talvez o desejo diminua, talvez ele te esqueça, talvez você desapareça como um pensamento passageiro. Mas eis o que ele não percebe: resistir à vontade de entrar em contato não faz o desejo desaparecer, só o intensifica, só aumenta a tensão. Ele luta contra o impulso, pensando que é uma forma de força, quando na verdade é uma forma de evitar a situação. Mas é aqui que fica ainda mais complicado. Quanto mais ele resiste, mais começa a acreditar na própria atuação. Ele começa a moldar a história em sua mente de uma forma que protege seu ego, em vez de admitir para si mesmo que está te evitando porque tem medo do que sente. Ele se convence de que talvez não precise tanto de você. Talvez você não seja a pessoa certa. Talvez, se fosse para ser, não se sentiria tão vulnerável, tão assustado. Ele racionaliza seu medo com lógica. E uma vez que faz isso, entrar em contato com você parece ainda menos provável, porque agora ele construiu toda uma justificativa na cabeça sobre por que não deveria. Mas no fundo, tarde da noite, naqueles momentos em que ele baixa a guarda, quando está mexendo no celular, pensando se deve ou não mandar uma mensagem, quando ouve uma música que o lembra de você, quando se pega repassando mentalmente o jeito como você riu de algo que ele disse, são nesses momentos que a verdade se revela. Ele anseia por você, ele te quer, mas tem medo de te querer demais. E é aqui que muitas mulheres
se prendem à pergunta errada. Você começa a se perguntar: se ele me quer, por que não entra em contato? Mas essa não é a verdadeira questão. A verdadeira questão é: por que você está esperando por alguém que tem medo de se entregar ao que realmente deseja? Por que você está colocando seu poder nas mãos de alguém que ainda luta contra seus próprios medos? Porque um homem que está verdadeiramente pronto, um homem que não tem medo de perder o controle da maneira certa, não deixará que seus medos ditem suas ações. Ele correrá o risco, ele se aproximará, ele tomará a iniciativa. A realidade é que o controle é uma ilusão. Amor, conexão, química verdadeira, nada disso existe em um espaço de controle. Os homens que tentam lutar contra seus sentimentos, que tentam suprimir seus desejos, que se recusam a se aproximar porque têm medo de parecer fracos, não estão no controle. Eles estão apenas presos ao medo. E você, esperando que eles tomem a iniciativa, está caindo na mesma armadilha. Então, aqui está o que você precisa entender. Um homem que realmente quer estar com você encontrará um jeito de estar com você. Não porque ele esteja livre do medo, mas porque ele está disposto a enfrentá-lo. Porque ele entende que o que ele tem a ganhar é maior do que o que ele pode perder. Porque ele reconhece que a verdadeira força não está no controle, mas na coragem. E se ele não a tiver, se deixar o medo vencer, então ele já perdeu algo muito maior do que o controle. Ele perdeu a chance de viver algo real com você. E essa é a perda dele, não sua. Se ele está esperando que você tome a iniciativa, não é porque ele não te quer, é porque ele está tentando mudar a balança do poder a seu favor. Veja bem, a atração nem sempre se resume a quem deseja quem. Muitas vezes trata-se de quem está disposto a agir de acordo com esse desejo. E para alguns homens, o verdadeiro jogo não é apenas gostar de você, é ver se eles conseguem fazer você provar o quanto gosta deles. É uma dança de controle, de posicionamento, de ego. Se ele perceber que você está interessada, que existe uma faísca entre vocês, ele pode recuar e pensar: vamos ver o quanto ela está disposta a fazer por mim. Vamos ver se ela manda mensagem primeiro, se ela tenta me conquistar, se ela mantém a conversa fluindo. E no momento em que você morde a isca, no momento em que você entra nessa dinâmica de correr atrás, algo muda. O poder se inverte e, de repente, em vez de estarem em pé de igualdade, você se vê constantemente tentando chamar a atenção dele, mantê-lo interessado, descobrir o que ele quer. A ironia é que ele provavelmente quer você, ele provavelmente pensa em você, se pergunta sobre você, talvez até dê uma olhada nas suas redes sociais para ver se você está bem sem ele, mas ele não vai entrar em contato. Não porque ele não sinta sua falta, mas porque ele quer que você sinta a ausência dele tão profundamente que seja você quem ceda primeiro. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Você realmente quer estar numa posição em que precisa provar seu valor para alguém que já o conhece? Porque é disso que se trata esse jogo. Não se trata de amor, não se trata de química e certamente não se trata de destino. Trata-se de controle, trata-se de uma pessoa decidir que prefere ser o prêmio em vez de perseguir. E no momento em que você entra nessa, reforça a ideia de que sua atenção é algo que ele pode simplesmente esperar. Mas vamos inverter os papéis por um segundo. O que acontece quando você não corre atrás? O que acontece quando você não toma a iniciativa? Quando você não desempenha o papel que ele espera? É aí que as coisas ficam interessantes. É aí que você descobre se ele estava realmente interessado em você ou apenas na sensação de ser desejado. Se ele realmente te valoriza, se ele genuinamente te deseja, então sua ausência não passará despercebida. Ele sentirá falta. Ele vai se perguntar por que não é você quem está preenchendo o silêncio, por que não é você quem está se esforçando. E se ele nunca entrar em contato,
então você já venceu, porque agora você sabe que ele não estava interessado em você como pessoa, apenas na validação que sua investida lhe daria. Vejo tantas pessoas presas nesse ciclo, esperando que alguém tome a iniciativa, na esperança de que o silêncio se quebre, analisando cada pequena interação, cada mensagem que chega atrasada ou nem chega, como se tivesse algum significado oculto. Mas a verdade é simples. Se um homem realmente te quer, ele vai deixar claro. Ponto final. Um homem que valoriza genuinamente uma conexão não fica parado e arrisca perder alguém incrível só porque quer ser cortejado. Ele não deixa o orgulho atrapalhar a iniciativa. Ele não joga joguinhos quando sabe o que quer. Então, se ele não liga, não manda mensagem, não toma na iniciativa, apesar de desejar muito você, a verdadeira questão não é por que ele faz isso, mas sim por que você ainda está esperando por ele. Já se perguntou por que alguém pode te querer tanto e ainda assim não entrar em contato? Não faz sentido, né? Você sente a energia, sente a atração e mesmo assim, silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. E isso te deixa pensando, se ele me quer tanto, por que não faz nada a respeito? Vamos falar sobre algo que ninguém gosta de admitir: bagagem emocional, o passado, o peso de emoções não resolvidas, porque às vezes não tem nada a ver com você, tem a ver com tudo aquilo que ele ainda não resolveu. É o que acontece. Ele te conhece, sente algo inegável e por um instante pensa: dessa vez pode ser diferente. Talvez você desperte algo nele que ele não sente há muito tempo, talvez nunca tenha sentido antes. Mas em vez de se entregar a isso, ele hesita. Não porque não queira, mas porque querer traz à tona tudo o mais. Mágoas passadas, fracassos, decepções, medos. As coisas que ele pensava ter enterrado de repente vêm à tona. E em vez de encará-las, em vez de reconhecê-las e seguir em frente, ele recua. Não porque você não seja suficiente, mas porque ele não lidou com o que veio antes de você. Ao longo dos anos, observei em minha prática que traumas não resolvidos são um dos maiores inimigos de relacionamentos em potencial. Ele pode ansiar por você de uma forma quase insuportável, mas se estar com você significa confrontar partes de si mesmo que ele não está pronto para encarar, ele sabotará tudo antes mesmo de começar. Ele se retrairá, porque seguir em frente exige um trabalho emocional que ele ainda não fez. E é aqui que a situação fica complicada. Ele pode nem perceber que isso está acontecendo, pode se convencer de que é uma questão de tempo, ou que não tem certeza dos seus sentimentos, ou que precisa se concentrar em outras coisas. Mas no fundo é medo, medo de que a história se repita, medo de que, se ele se permitir te desejar completamente, perderá o controle, se machucará ou, pior, fracassará em algo que realmente deseja. Somos programados para nos proteger. A mente sempre priorizará a segurança em detrimento da satisfação. Se ele passou por algo doloroso, um relacionamento passado que terminou mal, traição, rejeição, sua mente verá o desejo como algo perigoso. Então, mesmo quando ele anseia por você, mesmo quando cada parte dele quer se aproximar, algo dentro dele diz: não vá por esse caminho, porque ir por esse caminho significa arriscar-se a ser vulnerável novamente, significa se abrir para a possibilidade de dor. E algumas pessoas preferem viver na saudade a correr o risco de sofrer outra decepção amorosa. É aqui que a maioria das pessoas trava. Elas pensam: se ele realmente me quisesse, superaria tudo isso. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda. As pessoas não simplesmente superam coisas que não processaram. Não existe atalho para a cura. Você não pode forçar alguém a estar pronto. E é aí que erramos. Pensamos que, se apenas mostrarmos a eles o quão bom isso poderia ser, se formos pacientes o suficiente, se os amarmos o suficiente, eles de repente perceberão o que estão perdendo. Mas não funciona assim.
A prontidão não tem a ver com você, tem a ver com eles. Não importa o quanto ele te deseje, se ele não fez o trabalho interno necessário, encontrará uma maneira de manter distância. E isso não tem nada a ver com o seu valor ou com o que você oferece. Tem a ver com se ele está em um lugar onde pode realmente se permitir ter isso. Pense desta forma: imagine alguém que está faminto há dias. Essa pessoa não faz uma refeição de verdade há muito tempo. Agora, você coloca um prato de comida bonito e nutritivo na frente dela. O que ela faz? Você pensaria que ela se jogaria de cabeça, certo? Mas às vezes não. Às vezes ela hesita, porque voltar a comer significa reconhecer quanto tempo se passou sem. Significa lembrar a dor da fome, da privação, e essa constatação pode ser avassaladora. Então, em vez de abraçar o que está diante dele, ele recua. Não porque não queira, mas porque aceitar o que tem a oferecer o força a confrontar o quanto esteve faminto em primeiro lugar. É isso que acontece com alguém que não se curou. Ele pode desejar você, mas agir de acordo com esse desejo significa reconhecer tudo o que ele não enfrentou, e isso pode ser aterrorizante. É mais fácil se acomodar na saudade do que dar um passo em direção a algo que exige coragem emocional. É mais fácil manter você como uma bela ideia do que como uma pessoa real, que exige esforço, constância e vulnerabilidade. Então, o que isso significa para você? Significa parar de internalizar a inação dele como um reflexo do seu valor. Significa parar de esperar que ele acorde e veja o que está perdendo. Significa entender que você pode ser tudo o que ele sempre quis e ele ainda assim não agirá se não estiver no lugar certo para receber isso. E esse não é um problema seu para resolver. Você merece alguém que não apenas se sinta atraído por você, mas que esteja pronto para você. Alguém que não apenas deseje você em silêncio, mas que esteja realmente disposto a fazer algo a respeito. E quanto mais você investe em alguém que não está presente, mais você se convence de que ansiar é aceitável, que quase basta. Mas não basta. Você não precisa de alguém que sonhe com você. Você precisa de alguém que a escolha sempre. Há uma diferença entre ser desejada e ser escolhida. Um homem pode desejar você, ansiar por você, pensar em você constantemente e ainda assim nunca agir. Ele nunca liga, ele nunca manda mensagem, ele nunca aparece. E você começa a se perguntar: se ele me quer tanto, por que não está aqui? Mas aqui está a dura verdade. Às vezes, você é a fantasia dele, não a realidade. E essa distinção é tudo. Veja bem, fantasia é fácil, é sem esforço. Na mente dele, ele pode tê-la da maneira mais perfeita. Você é a mulher com quem ele sonha quando está deitado na cama à noite. Você é a imagem que surge na cabeça dele quando ouve uma música no rádio ou vê um casal caminhando na rua. Ele anseia por você em sua imaginação, porque nesse espaço ele não precisa fazer nada, não precisa se esforçar, não precisa arriscar a rejeição. Ele pode mantê-la em um lugar seguro e intocável, onde você permanece perfeita, onde ele nunca precisa confrontar a realidade do que significa estar de verdade com você. Mas a realidade exige algo mais. Exige ação, exige esforço, exige que ele se exponha e arrisque ser vulnerável. E é aí que tantos homens travam, porque para trazer você para a realidade, para torná-la uma parte real da vida dele, ele precisa se esforçar, ele precisa atender o telefone, mandar mensagem, combinar de se ver e estar presente consistentemente. E no momento em que ele faz isso, ele não consegue mais controlar a fantasia. Ele não pode mais eliminar as partes da vida que não se encaixam na sua versão idealizada de você. Ele precisa lidar com a bagunça, com a realidade. Você é uma mulher maravilhosamente complexa. E se ele não estiver pronto para isso, não dará o primeiro passo.
Agora, é aqui que muitas pessoas cometem um erro. Elas pensam: se ele me quer tanto, certamente em algum momento ele tomará a iniciativa. Mas não é assim que funciona. Um desejo sem ação é apenas um pensamento, é uma indulgência momentânea, um sentimento passageiro que lhe dá uma onda de prazer, mas não muda nada. E você não está aqui para ser um pensamento passageiro na cabeça de alguém. Você está aqui para ser valorizada, priorizada e cortejada no mundo real. O problema é que quando você é a fantasia de alguém, isso pode te fazer sentir o desejo dessa pessoa. Você vislumbra o interesse dela e se convence de que é apenas uma questão de tempo até que ela finalmente ceda. Mas os dias passam, depois as semanas, depois os meses, e você percebe que tudo aconteceu na cabeça dele. Ele viveu 1000 momentos com você na mente, mas nenhum na vida real. E é aí que reside o perigo, porque se você se permitir fazer parte da fantasia de alguém por muito tempo, começa a viver nela também, começa a esperar, começa a ocupar um espaço que nunca foi seu, começa a ter esperança de que um dia ele acorde e finalmente faça algo a respeito do que sente. Mas a verdade é que, se ele quisesse, faria. O que realmente acontece é que ele escolhe o conforto da sua imaginação em vez do esforço do amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro é inconveniente, requer estar presente quando é difícil, ter conversas que podem ser desconfortáveis e tomar decisões que exigem coragem. E nem todo homem está pronto para isso. Alguns homens preferem se apegar às suas fantasias porque elas não exigem nada deles. Uma fantasia não exige responsabilidade. Uma fantasia não exige mudança. Uma fantasia não pede que ele se comprometa, cresça ou saia da sua zona de conforto. Mas você exige. E é por isso que ele permanece exatamente onde está, preso entre desejar você e nunca realmente ter você. Então, o que você faz com isso? Você para de jogar o jogo, você para de alimentar a ilusão de que um dia ele vai se esforçar quando suas ações mostrarem que não o fará. Pare de tentar entender as entrelinhas de suas mensagens tímidas e sinais contraditórios, esperando que signifiquem mais do que realmente significam. Pare de confundir potencial com realidade, porque o potencial não faz você se sentir vista. O potencial não traz flores. O potencial não aparece quando você precisa de alguém. A realidade, sim. E o homem que realmente nasceu para você jamais a deixará na dúvida sobre seus sentimentos. A coisa mais poderosa que você pode fazer nessa situação é retomar o controle da sua própria realidade. Mude o foco do que ele pode estar pensando para o que ele está realmente fazendo. Porque se ele não está fazendo nada, então você já tem a resposta. Um homem que realmente quer estar com você moverá montanhas para que isso aconteça. Ele não deixará que o medo, o ego ou o momento certo o impeçam. Ele não deixará que seu desejo por você exista apenas em sua mente. Ele o trará para a vida real. E se ele não está fazendo isso, então ele não é a pessoa certa para você. Portanto, a questão não é por que ele não vai se aproximar. A verdadeira questão é: por que você está esperando por um homem que só existe no próprio mundo? Mesmo que ele te queira muito, mesmo que te deseje de uma forma que o faça perder o sono, ele ainda pode estar se retraindo. E o motivo é que ele simplesmente não está pronto. Eu sei que parece simples, mas vamos analisar isso com calma, porque é aqui que muitas pessoas travam, esperando por alguém que já tomou uma decisão, mesmo que não seja aquela que ele admita em voz alta. Um homem pode sentir uma atração intensa por você. Ele pode pensar em você todos os dias, mas quando chega a hora de agir, de dar um passo à frente e fazer algo a respeito, ele hesita. E nessa hesitação, você começa a se sentir confusa. Se ele realmente me quer, por que não se aproxima? Mas e se a resposta não for sobre o desejo dele?
E se for sobre a capacidade dele, querer e estar pronto são duas coisas diferentes. Um homem pode te desejar loucamente e ainda assim reconhecer que não está no momento certo para te dar o que você merece. Talvez ele esteja emocionalmente indisponível, talvez esteja focado na carreira, na liberdade ou nos próprios problemas pessoais. Talvez saiba que se envolver com você significa se comprometer e não esteja pronto para isso. E aqui está a dura verdade. Se ele não está disposto a se comprometer, você não quer que ele se comprometa. É fácil romantizar a ideia de que alguém vai mudar quando o desejo por você atingir um ponto crítico, mas a atração por si só não constrói relacionamentos, não cria compromisso, consistência ou esforço. Se ele não está em um momento da vida em que consegue se dedicar a você, então o desejo dele não significa nada. E é essa a parte que precisamos começar a enxergar com clareza. Pense assim: só porque você deseja algo, não significa que vai fazer o que for preciso para conseguir. Um homem pode desejar o sucesso, mas ainda assim procrastinar. Ele pode desejar um corpo mais saudável, mas ainda assim faltar à academia. Ele pode desejar o amor, mas ainda assim sabotar todas as oportunidades de tê-lo. Desejar algo não é o mesmo que estar pronto. Estar pronto significa agir, significa dar um passo em direção ao que você deseja, não apenas ansiar por isso em silêncio. É aqui que muitas pessoas ficam presas, esperando em um limbo que alguém finalmente se decida. Mas se alguém está realmente pronto para você, você não ficará na dúvida. Você não ficará analisando sinais ou tentando decifrar mensagens contraditórias. Um homem que está pronto deixa isso claro. Suas ações e palavras são coerentes. Ele não apenas anseia por você às escondidas, ele se revela à luz do dia. Agora vamos falar sobre você, porque no fim das contas, a questão principal não é por que ele não está tomando a iniciativa, é por que você está esperando que ele o faça. Por que você está colocando sua vida em pausa por alguém que já lhe disse à sua maneira que não está pronto? Por que você está dando poder à indecisão de outra pessoa quando poderia estar trilhando o caminho da sua própria certeza? Se alguém não está dando um passo em sua direção, você não precisa correr atrás. Você não precisa convencer. Você não precisa esperar para que eles finalmente enxerguem o seu valor. Você precisa reconhecer que a hesitação deles é a sua resposta. E em vez de se concentrar no porquê de ele não estar pronto, concentre-se no fato de que você está. Você está pronta para algo real. Você está pronta para alguém que a escolha com certeza. Você está pronta para um amor que não exige espera, dúvidas ou desejos. Então, abandone a fantasia de que um dia ele vai acordar e perceber o que perdeu. Se isso acontecer, é uma lição para ele aprender, não para você ensinar. Seu trabalho não é dar espaço para alguém que não consegue dar espaço para você. Seu trabalho é seguir em frente, sabendo que quando a pessoa certa aparecer, ela não vai te deixar na dúvida se está pronta. Ela vai te mostrar com cada ação que está. Você já se perguntou por que alguém que claramente tem sentimentos por você, alguém que você sabe que pensa em você, ainda assim não toma a iniciativa? Você sabe que ele te deseja, você sente isso, a energia está lá, a conexão é inegável e, no entanto, silêncio, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum esforço. Por quê? Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores, porque o ego dele está no comando. Veja bem, o desejo não é suficiente para fazer um homem agir. Sentimentos sozinhos não ditam o comportamento. Se ditassem, ele já estaria ao telefone com você, mas há uma batalha acontecendo dentro dele.
Uma parte dele não quer nada mais do que estar perto de você, conversar com você, estar na sua vida de todas as maneiras possíveis. Mas aí existe a outra parte, a parte que está apavorada, a parte que sussurra. Se você tomar a iniciativa, você se expõe. Se você mostrar a ela o quanto a deseja, você perde o poder. Os homens são ensinados, direta ou indiretamente, que controle é igual a força, que